Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, em nossas transmissões ao vivo. O destaque aqui nos nossos boletins é para o setor sucroenergético, né? A gente que vem acompanhando aí nos últimos meses essa condição climática bastante impactante para as áreas produtoras de cana-de-açúcar por conta de estiagem, né, em várias regiões produtoras do centro-sul do país. E agora, nesta semana, a gente teve aí as informações de geadas atingindo também essas áreas produtoras de cana-de-açúcar. Para entender todo esse cenário, a gente mostrar aí, né, como é que essas geadas podem repercutir nas lavouras e como fica a condição, principalmente para os próximos dias, né? Além, né, como eu mencionei, dessa questão de estiagem, né, para a safra 2021-22 de cana-de-açúcar, a gente volta a conversar aqui. A gente já se falou aí há algum tempo, né? Então a gente fala novamente com o Celso Oliveira, que é meteorologista da Somar Meteorologia. Celso, muito boa tarde, obrigado pela sua participação e disponibilizar seu tempo aqui mais uma vez para a gente do Notícias Agrícolas. Pois não, boa tarde a todos, eu fico à disposição. Obrigado, viu, Celso, pela sua participação. Bom, como eu mencionei aqui, né, a gente vem aí nessa safra 2021-22, né, com uma condição climática sendo bastante impactante, né, para a produção. A gente já está com a safra em andamento e, de fato, tem visto, né, que a estiagem nos últimos meses tem repercutido negativamente para a produção de cana-de-açúcar dessa safra 2021-22, impactos também, é claro, nos produtos oriundos da cana, né, o açúcar e também o etanol, uma safra menor desses dois produtos. E queria que você falasse um pouco para a gente sobre a chegada das chuvas, porque parece que nos últimos dias chuvas aconteceram, mas também teve frio. Vamos começar pelas chuvas e queria saber como é que você faz esse balanço aí, porque a gente falava de uma condição de estiagem de décadas, né, histórica realmente, né? Pois é, né, nós vínhamos aí pelo menos até o início de maio com uma seca severa, praticamente ausência completa de chuva no centro e sul do Brasil, mas agora, entre o final de maio, meados de junho, voltou a chover. Mas vale salientar que essa chuva ela não foi abrangente, intensa em todo o centro e sul do Brasil. Então, quais são as áreas que foram mais beneficiadas, pensando em desenvolvimento da cana, posterior a essa chuva? Foram áreas do Paraná, do sul do Mato Grosso do Sul e do oeste e sudoeste de São Paulo. Essas foram as áreas mais atingidas por chuvas abrangentes. Se a gente avança na direção do centro e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, mesmo áreas produtoras do nordeste do Mato Grosso do Sul, do sudoeste do Mato Grosso, essa chuva ela aconteceu de forma muito mais pontual. Então, hoje, se a gente olha a umidade do solo, percebe que essa umidade do solo ela está alta na região de Rio Brilhante, em Cianorte, no Paraná, Jacarezinho, também no Paraná, Assis, Prudente, até aproximadamente a região de Avaré. Quando a gente já avança na direção de Piracicaba, principalmente Ribeirão Preto, Araras, e subindo para o Triângulo Mineiro, essas chuvas elas foram bem mais pontuais, e até conversando com algumas usinas, por exemplo, a situação era mais dramática no noroeste paulista, era uma das áreas que mais necessitava de chuva, que tinha um déficit hídrico mais significativo. As chuvas foram pouco intensas, foram muito isoladas e não reverteram a situação de estiagem. Então, concordo, realmente, voltou a chover, mas essa precipitação agora no outono, ela não foi abrangente e até é normal esperarmos isso, justamente porque o que não vem no verão não vai ser o outono e inverno que vão consertar. É claro que você até pode ter alguma precipitação ou outra, por conta até do término do fenômeno Laninha, isso ajudou um pouco agora entre maio e junho, mas longe de você ter realmente uma precipitação abrangente aí sobre o centro e sul do Brasil nessa época do ano, que é uma época mais seca. Entendi. Bom, Celso, a gente então vem dessa condição de estiagem, tivemos chuvas, mas chuvas que não recompõem o déficit em muitas áreas, né, como você mencionou. E agora, nesta semana, a gente já finalizou a semana passada, iniciou essa semana já com atenção aí por conta das geadas, inclusive com muitas informações de vocês da Somar Meteorologia, antecipando realmente essa condição de geadas, pegando áreas de cana, mas também áreas de milho safrinha, áreas também
também de café, né? Várias culturas sendo impactadas aí. E agora, então, de fato, a gente teve a confirmação neste início de semana, né? Dias seguidos de geadas acontecendo. A gente consegue já apontar para as áreas de cana, Celso, essas geadas que aconteceram, elas foram em qual intensidade? E a gente via isso nos últimos anos? Essa geada, ela veio de forma moderada até, né, em algumas áreas produtoras, e há pelo menos 5 anos não víamos geadas tão fortes, ou pelo menos tão abrangentes como estas. E aí vale salientar, né? Antes desta, de 2021, né, tivemos geada também em 2019 e a geada de 2016. Essa foi mais intensa. Por exemplo, se a gente olha para Pradópolis, né, onde fica a maior usina produtora do país, a temperatura essa semana chegou a zero. Em 2016, nós tivemos, no início de julho, 1 grau abaixo de zero. Mas zero, temperatura chegando perto de zero, já é uma temperatura que acaba, inclusive, aumentando o risco da morte da cana. A temperatura de 0 a 2, é necessário você mudar a sua logística e colher essas áreas em primeiro lugar, por conta aí desse frio mais intenso, mas quando a temperatura chega abaixo de zero, né, enfim, você acaba tendo a morte dessa planta e aí vai ter que fazer replantio, enfim. E nós tivemos zero em Pradópolis, Ituverava, no norte do estado, chegou a 1 grau abaixo de zero. Rio Brilhante, tivemos temperaturas de 2 graus abaixo de zero, e as geadas alcançaram, inclusive, Goiás. Tivemos temperatura de 1,5 graus em Jataí, e até relato em algumas usinas de temperaturas até mais baixas em pleno estado de Goiás. Então, essa geada, é claro, a gente vai observar uma situação que vai ser, digamos assim, pulverizada. As geadas elas foram mais abrangentes no Paraná e Mato Grosso do Sul, enquanto que São Paulo, Minas Gerais, Goiás, essas geadas aconteceram mais em áreas, principalmente áreas por conta do relevo, de baixadas, enfim, municípios que ficam mais próximos aí de áreas mais baixas. Mas, nesse caso, onde aconteceu a geada, ela acabou sendo significativa. Perfeito, Celso. A gente teve então, né, a ocorrência dessas geadas em São Paulo, você falou Goiás, tivemos ocorrência em outros estados? Também Paraná, Mato Grosso do Sul, algumas áreas de Minas Gerais mais próximas da divisa com São Paulo, por exemplo, Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, registrou 1 grau essa semana. Então, tivemos geadas em praticamente, se formos pensar nos estados produtores, né, pensando no centro e sul do Brasil, com exceção de Mato Grosso, na região de Tangará da Serra, né, que também tem um pouco de produção, todos os outros estados eles foram impactados, inclusive o maior estado produtor do país, São Paulo, e o segundo maior estado, que é Goiás, eles foram impactados, sim, por formação de geadas. Certo. E tenho falado, né, nessa semana, durante essa semana, com usinas, também com produtores, né, Celso? E aconteceram essas geadas, né? Como você mencionou, os produtores também apontaram isso, né? No entanto, a gente ainda precisa esperar, né, algum tempo para ver qual o reflexo disso. Queria saber se vocês já têm aí na Somar informações né, de que, de fato, as geadas impactaram de alguma forma e podem causar perdas aí para as lavouras de cana-de-açúcar. O número, ele ainda, realmente, ele é um pouco mais complicado de ser definido, e até entendo o motivo. Os técnicos estão rodando dia 24 horas aí para ver aí quais são as condições das lavouras. Por quê? Porque nós temos a ideia das temperaturas, eu passei as temperaturas para você, mas a densidade de estações meteorológicas, né, oficiais, é uma densidade muito pequena. E é claro que dentro de uma grande usina, de uma grande fazenda, nós temos a questão do relevo. Então, áreas de baixada, com certeza, tiveram um impacto maior. E, principalmente, pensando em áreas que foram instaladas agora entre o final do verão e início do outono. Aí a cana ainda está baixa, se desenvolvendo para ser colhida em meados do ano que vem, e aí vem uma temperatura baixa dessa, uma geada dessa, e aí acaba impactando e praticamente dizimando alguns talhões. Então, vai ser necessário fazer aí o replantio. Então, até entendo, não há um número de fato ainda, é bem provável que a gente tenha, através da Única, por exemplo, um impacto aí nas próximas semanas dessa queda mais acentuada da temperatura, mas é por conta disso, é porque essa geada ela não aconteceu de forma
generalizada, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nós tivemos alguns bolsões de ar frio, falando assim dessa forma, e é claro que você acaba percebendo ali dentro de uma fazenda, de uma usina, situações completamente diferentes. A usina, talhões até, áreas que estão grandes, prontas para serem colhidas, que aí o impacto da geada não é tão significativo, porque a planta está alta, e outros onde foi feita essa recém-instalação, e aí sim, praticamente a perda é total nesse talhão. Certo. Celso, diante dessa condição aí, né, os produtores também estão bastante atentos com os próximos dias, né? O que a gente tem de informação em relação à previsão do tempo em relação ao frio e também a condição para avanço da moagem, né, da colheita e moagem da cana-de-açúcar? Pois é, agora o mês de julho ele vai ser típico de inverno, né? Tempo seco, não há previsão de chuva. Para ter uma ideia, algumas simulações indicam chuva a partir do Paraná, Mato Grosso do Sul, no decorrer do segundo decêndio de julho, mas ainda assim com acumulados abaixo da média. Em São Paulo, principalmente no norte paulista, Triângulo Mineiro, a ocorrência de alguma chuva fraca somente no final de julho. Então, a tendência agora, depois dessa chuva mais frequente entre o final de maio e início de junho, a tendência a partir de agora é que tenhamos dias secos, ensolarados, a condição para moagem avança rapidamente agora no centro e sul do Brasil. Estamos monitorando aí uma outra queda de temperatura prevista por volta do dia 20 de julho, mas aí vale a informação de que ainda vamos monitorar a questão da intensidade, não é possível afirmar a intensidade dessa onda de frio, mas se tivermos uma temperatura não tão baixa, né, se a queda da temperatura não for tão significativa, vai acontecer até o que me perguntaram, por exemplo, teve geada hoje ainda, em algumas áreas produtoras ainda tivemos geada, mas a temperatura observada hoje ela já foi mais alta do que a observada ontem, anteontem. Então o efeito de mais uma madrugada com geada, uma geada mais fraca, não tão abrangente, o efeito é praticamente nulo. O problema aconteceu ontem, anteontem, com a queda mais acentuada. Então, claro, a gente vai monitorar essa onda de frio prevista por volta aí do dia 20 de julho, mas ainda tem essa questão. Para trazer um dano maior, né, do que essa que aconteceu agora, ela teria que ser ainda mais intensa. E é difícil você ter ondas de frio tão fortes uma atrás da outra. De qualquer forma, tem essa questão do dia 20 de julho, tem alguma chuva aí, segundo decêndio, finalzinho de julho, mas eu diria assim que para a colheita, o alerta vai para o mês de agosto. O agosto que está bem diferente em relação ao normal, né? Nós já tivemos essas chuvas agora entre maio e junho e provavelmente teremos a partir de meados de agosto uma situação semelhante a essa que a gente viveu agora nas últimas semanas. Então, a chuva retorna para o país, espalha mais pelo país. É claro que ela vai acontecer de novo de forma pulverizada, não dá para afirmar em chuva generalizada, mas uma coisa já é possível afirmar, que é provável que o ritmo de colheita em agosto ele seja mais lento do que o de julho, justamente porque há previsão aí de frentes frias, de sistemas que vão conseguir mais facilmente avançar pelo país. Perfeito, Celso. Olha, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, viu? Informações preciosas e sempre que tiver novidades aqui pode contar com a gente, viu? E queremos, claro, também ter a sua participação aqui sempre. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e ficamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado você. Bom, falamos aí então com Celso Oliveira, meteorologista da Somar Meteorologia. A gente dando aí um panorama em relação a essa semana, né, bastante complicada para as áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. A gente que já vinha aí de alguns meses com estiagem acentuada sendo registrada em várias áreas produtoras. E agora, então, tem esses relatos de geadas e essas confirmações de geadas em vários estados produtores, nos principais estados produtores de cana-de-açúcar aqui do Brasil, né? A gente também falou com o Celso em relação às chuvas, porque de fato nas últimas semanas chuvas foram registradas em áreas produtoras de cana, amenizando de alguma forma a estiagem que era vista, né? No entanto,
Segundo o Celso, em muitas localidades essas chuvas não conseguiram recompor o cenário de déficit hídrico alinhado que já estava concretizado em muitas áreas produtoras. E essa situação, né, de estiagem, de fato, tem tido reflexo nas estimativas de produção de cana, de açúcar e de etanol aqui no centro-sul do Brasil, justamente por conta desse clima bastante complicado nessa safra 2021-22. A gente também, pontuando em relação às informações de geadas, né? O Celso falou para a gente que tem registro de ocorrência em vários estados produtores, nos principais estados produtores, em São Paulo, né? Que é o principal estado produtor, a gente também teve registro de vários dias seguidos de geadas. A condição precisa ser acompanhada de perto porque tem áreas de baixada que podem ter tido uma condição que oscila em relação a outras áreas. No entanto, de fato, a gente tem a confirmação de que essas geadas aconteceram. E agora, o que acontece? Os produtores acompanham muito de perto as lavouras, porque se essas lavouras atingidas, elas apresentarem alguma questão fisiológica, né, de impacto fisiológico por conta das geadas, aí de fato a gente vai conseguir saber se houve impacto, se houve perdas por conta das geadas, né? Esse impacto não é imediato, esse impacto leva alguns dias aí para ser acompanhado, e segundo o Celso nos pontuou, né, os agrônomos e toda a equipe aí acompanha muito de perto esse cenário, visitando lavouras para saber se houve perdas por conta das geadas que aconteceram aí nos últimos dias aqui no centro-sul do país, principalmente no estado de São Paulo. Também teve registro em Mato Grosso do Sul, também teve registro no Paraná, e impacto não só para a cana, mas também impacto para a safra de milho e também café, né, e também, inclusive, algumas informações de impactos para lavouras de algodão até. Uma outra informação que a gente falou aqui é em relação a se essa condição de frio segue, né? O Celso nos pontuou que deve haver uma amenizada nos próximos dias, a gente também deve ter uma condição de precipitação um pouco mais firme, a gente deve ter um tempo um pouco mais firme, não deve chover tanto, o que, né, vai auxiliar aí o avanço dos trabalhos de colheita da cana-de-açúcar e moagem também, processamento de toda essa cana. No entanto, em agosto, há possibilidade aí da gente ter algumas precipitações sendo registradas em áreas produtoras de cana aqui do Brasil. Um ponto importante também que o Celso nos falou em relação à possibilidade de uma nova onda de frio chegando aqui pra gente em São Paulo, no dia 20 de julho, mas isso ainda precisa ser confirmado, então a gente vai acompanhar muito de perto toda essa situação. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, fica por aí, porque daqui a pouco a gente segue aqui com mais informações, tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.